No dia 7 de outubro de 2023, o grupo terrorista Hamas perpetrou um dos piores e mais cruéis ataques terroristas da história. Eles invadiram vários kibbutz que tem na região do Otef, que é uma região dos kibbutz ali em Israel, e invadiram os kibbutz, mataram muitas pessoas. Alguns kibbutz foram apenas marginalmente afetados, outros foram totalmente destruídos, totalmente destroçados. Milhares de pessoas foram mortas, sequestradas, crianças mortas. Um show de horrores absurdo e sem absolutamente nenhuma justificativa. É lógico, terrorismo não tem justificativa mesmo, mas o pior desse ato terrorista foi um ato de traição, porque o Otef era a região de Israel mais aberta para os palestinos. Os palestinos trabalhavam nos vários kibbutz, nas várias fábricas que tinham lá, faziam amizade com pessoas que moravam no Otef, tomavam café da manhã, tomavam almoço, almoçavam com as pessoas, batiam papo, trocavam ideias. Muita gente ali no Otef ajudava os palestinos, eles tinham bons salários comparado com o que ganhavam na faixa de Gaza, e no final das contas era uma relação que muita gente julgava ser uma relação de amizade. Isso é que torna pior a traição. E o mais difícil de aceitar isso é porque eu, particularmente, sempre acreditei que o comércio é a grande força que traz a paz. Como que você evita guerras? Você faz com que as pessoas dos dois lados ganhem economicamente com a interação, e com isso você evita que uma queira agredir a outra. É muito melhor você cooperar para ambos crescerem economicamente do que você atacar o outro lado. Infelizmente, ali na faixa de Gaza, por motivos históricos e por haver uma pressão esquerdista no mundo muito forte contra o povo israelense, esse tipo de situação não se resolveu. Desde o último cessar-fogo na região, em 2008, os palestinos começaram a trabalhar em Israel, trabalhavam em várias empresas, ganhavam um bom salário, levavam uma boa qualidade de vida para dentro da faixa de Gaza, faziam amizade com israelenses. A região do Otef, que é a região dos kibbutz, é uma região libertária, é uma região anarquista. Os kibbutz são comunidades autônomas que não respondem diretamente ao Estado de Israel. Ao contrário, fazem negócios como querem, contratam quem quiserem, tem toda uma política diferenciada do Estado de Israel e eram muito abertas para os palestinos. E foram justamente esses lugares que foram destroçados pelos palestinos. Essa grande experiência libertária no mundo está correndo risco. Muitos dos kibbutz deixaram simplesmente de existir. As pessoas não querem voltar para lá porque não sentem mais segurança de morar do lado da faixa de Gaza. O pior é a traição. Alguns das pessoas que trabalhavam nos kibbutz entraram com os terroristas para aterrorizar esses kibbutz. Outros não tiveram coragem de entrar, mas contaram para o pessoal do Hamas onde estavam os seguranças do kibbutz, onde estavam os líderes do kibbutz, onde tinham as armas, de forma que quando os terroristas chegaram, sabiam tudo ali. Antes de mais nada, esse ato foi um ato de traição. Para você ver o absurdo, a parte de Israel, a comunidade de Israel mais próxima dos palestinos, que mais era aberta aos palestinos, que mais recebia os palestinos, acabou sendo a mais atingida nesse ataque e corre o sério risco de sumir. Como eu falei para vocês, vários kibbutz não conseguiram ainda voltar à normalidade, nenhum deles está 100% normal agora. Alguns conseguiram retomar uma vida mais ou menos normal, mas outros estão completamente destroçados. Nessa viagem, a gente visitou vários desses kibbutz. A gente chegou aqui ó, no norte da faixa de Gaza, tá? Depois da faixa de Gaza, já em Israel, na praia de Ziquim. Estamos perto de Ziquim aqui. Ziquim é logo aqui do lado. E a gente não pode chegar lá, não pode entrar, porque tá tudo controlado aqui. Essa foi uma das praias que também os terroristas entraram no 7 de outubro, também fizeram uma série de barbaridades aqui, né? Entraram para essa região aqui. Infelizmente a gente não pode chegar lá porque tá tudo protegido aqui, tem guardas, né? Tudo controlado agora, chegando aqui perto. Aqui pertinho também é a entrada de Erez Crossing, né? Que é o ponto em que entra ajuda humanitária na faixa de Gaza, ali através de Erez. E tem uma outra que eles fizeram aqui, Erez Oeste também, que é mais perto aqui ainda, e também por isso, por ter também esse controle com a entrada de alimentos e ajuda humanitária lá na faixa de Gaza, acaba que a gente não pode chegar mais perto ali. Aqui, a gente está aqui na entrada do kibbutz Nahal Oz.
é um outro kibbutz, e é o kibbutz onde foi a entrada principal. Você sabe aquela imagem que o pessoal do Hamas, ele quebrou toda uma parte do muro, né? Uma parte do muro ali da faixa de Gaza foi quebrado, foi destruído, e eles passaram com caminhonete, coisa e tal. Pois é, foi aqui. Vocês podem ver ali atrás, tem uma placa grande, a gente não pode chegar ali perto, tá tudo com questão de segurança e coisa e tal, porque isso aqui acaba fazendo parte da operação israelense lá na faixa de Gaza. A gente está aqui pertinho do checkpoint, aqui, o último checkpoint antes da coisa lá. E por aqui, esse kibbutz, o Nahal Oz, foi totalmente destruído. Totalmente destruído. Não sobrou nada. Não sobrou pedra sobre pedra, não sobrou ninguém vivo. É uma tragédia completa. Foi aqui que eles entraram e saíram destruindo todo mundo por lá. E daqui eles foram adiante. Seguiram aqui em direção a essa rotatória. Depois tem uma outra rotatória lá na frente. E tem um outro kibbutz que a gente vai passar por lá ainda. E esses dois kibbutz, eles foram não apenas saqueados pelo Hamas, como nessa região aqui, como o muro foi derrubado, os palestinos mesmo, pessoas que não tinham nada a ver com o Hamas, entraram por aqui e saquearam os kibbutz também, ou seja, roubaram os kibbutz, né? Então, ou seja, o ataque foi do Hamas, é verdade, foi do Hamas, mas a população palestina, a população da faixa de Gaza, também fez maldade. Esse kibbutz aqui acabou. O pessoal falou que não pode nem chegar lá, porque acabou totalmente o kibbutz. Eu vou mostrar no mapa para vocês onde é que fica, né, esse kibbutz, o Nahal Oz, que a gente está vendo aqui, e ele simplesmente não existe mais, porque justamente não foi só o Hamas, foi a população da Palestina que entrou depois para roubar. Esse e o outro kibbutz lá na frente também foram roubados por palestinos. Aquelas imagens que você vê de caminhonetes deles entrando, aquele repórter da Al Jazeera que entrou na moto, né, de carona com o pessoal do Hamas, foi tudo por aqui. Passaram por essa estrada aqui, que a faixa de Gaza está logo aqui atrás da gente. Então foi aqui que eles romperam o muro e por aqui que foi o grosso da invasão em Israel. Aqui a gente está na chegada do Nahal Oz, que é aquele kibbutz que foi totalmente destruído, e aqui tem a homenagem aqui às pessoas que estão sequestradas ainda pelo Hamas, né? Então todo esse pessoal aqui, você pode ver as plaquinhas aqui na beirada da estrada, são as pessoas do kibbutz que foram sequestradas. Isso vai até lá embaixo. Olha só. Vai o tempo todo até lá embaixo. Um monte de gente aqui, um monte de pessoas inocentes que foram levadas por bárbaros lá para a faixa de Gaza. Realmente uma coisa muito triste. A gente está aqui no kibbutz Be'eri. Aqui foi um dos kibbutz mais afetados aqui no 7 de outubro. Isso aqui é uma árvore de azeitona, olha que coisa. Eu não conhecia, vivendo e aprendendo, né? Estamos aqui na entrada do kibbutz, a gente não pode entrar, o kibbutz é um local privado, né? Mas esse kibbutz aqui foi um dos mais afetados aqui no dia 7 de outubro, né? Eu vou mostrar para vocês aqui a entrada ali. Hoje em dia é tudo com guarda, tá vendo? Uma quantidade grande de guardas e o portão ali na frente, porque justamente isso foi coisa depois, tá? Antes do 7 de outubro não tinha essa segurança toda. Havia, lógico, um portão, havia, lógico, uma guarita para entrada aqui, mas não tinha essa segurança toda. Se você olhar aqui nessa estrada, você vê essas bandeirinhas amarelas, tá vendo? Que justamente fazem a homenagem aos reféns e aos mortos, né? Esse kibbutz foi um dos mais afetados. Foram várias pessoas mortas aqui, muita ação aconteceu aqui, realmente uma situação muito triste aqui. Tanto que quando o Elon Musk veio a Israel, ele veio nesse kibbutz aqui, visitou o pessoal para prestar solidariedade, né? Vocês conhecem a história do Elon Musk, né? Logo que aconteceu o episódio do 7 de outubro, uma conta que se passava pela conta do Elon Musk publicou insultos contra judeus e coisa e tal, e isso se espalhou e muita gente ficou com a impressão de que era o Elon Musk falando isso, né? E ele ficou super chateado com isso, que ele não é antissemita, não é isso, né? Então ele fez questão de vir a Israel, fazer uma viagem aqui, então ele visitou esse kibbutz e essa área toda aqui que vocês estão vendo, tá vendo? Isso aqui tá tudo em reforma, eles estão reformando todo o kibbutz aqui, estão reformando a coisa toda, justamente talvez para tentar apagar um pouco, né, a imagem do que aconteceu aqui naquele 7 de outubro. Realmente um absurdo. A gente está aqui no kibbutz Nir Oz, é o que está escrito aqui nessa placa, né? A entrada do kibbutz é aqui
E esse kibutz aqui também foi um dos mais atacados no 7 de outubro e tem uma história particularmente triste com as crianças aqui. Foram mais de 50 crianças mortas nesse kibutz aqui. Se você olhar ali do lado, tem um conjunto de bandeiras escuras ali, bandeiras pretas ali, justamente de luto em função dessa morte terrível que teve aqui. Então aqui está a entrada do kibutz, mais uma vez, igual o outro kibutz, assim, sempre teve portão, tá? Sempre teve porteira para entrar no kibutz e coisa e tal. É um lugar, é um condomínio fechado, né, no final das contas. Mas ultimamente agora tem segurança, tem guardas, a situação ficou muito mais séria agora, né? E aqui da mesma forma, se você olhar, do lado de lá tem as bandeirinhas amarelas, né, justamente em homenagem às pessoas, porque tem também pessoas desse kibutz que ainda estão reféns do Hamas, ainda estão em poder dos Hamas ali. Então ali, ó, se você olhar ali na frente do portão, tem uma plaquinha com o nome das pessoas desse kibutz que estão ainda reféns do Hamas. Realmente muito triste isso. Você vê que a comunidade, né, o kibutz é uma comunidade, né, e fica todo mundo em luto, fica todo mundo nessa apreensão, nessa situação terrível, que 50 crianças mortas, você consegue entender isso? Crianças a partir de 3, 4 anos de idade foram executadas pelo Hamas, assim, de forma sanguinária, sem nenhuma justificativa, sem nada. Muito triste isso. É um kibutz lindo, o lugar é lindo. Aqui vocês podem ver a imagem das pessoas. Essa aqui são as pessoas só desse kibutz que ainda estão sequestradas lá na faixa de Gaza, ainda estão em poder do Hamas. É lógico, é possível que algumas delas não estejam mais vivas, a gente não sabe, não tem como saber. Olha a situação triste que fica o pessoal daqui, né? Você tem uma comunidade pequena, uma comunidade que normalmente é muito unida. E entre... o Luciano está apontando aqui o Kfir, né? Que é Kfir, o mais novo sequestrado, a criança mais nova sequestrada é desse kibutz. É o Kfir, é ele, o irmão dele, não é isso? E a mãe, não é isso? É a família inteira sequestrada. Olha que coisa triste isso, né? Infelizmente, hoje, dia 19 de fevereiro, a gente teve a confirmação de que a família Bibas foi morta, né? O pai, ele conseguiu se salvar, mas tanto a mãe quanto as crianças foram mortas cruelmente por tiros a queima-roupa feitos pelos terroristas do Hamas. No momento que eu gravei esse vídeo, isso era ainda dezembro de 2024, ainda não havia informação sobre o deslocamento dessas pessoas, onde estariam essa família, mas infelizmente hoje, em fevereiro de 2025, a gente já tem a confirmação de que eles estão mortos. Muito triste isso. Eles chegaram vivos na faixa de Gaza porque tem imagens que captaram a família já com o pessoal do Hamas lá. Realmente uma situação traumática aqui. Eu estou aqui com o Uri, que é o chefe de segurança aqui do kibutz, Nir Yitzhak, e ele vai contar pra gente algumas histórias aqui sobre o que aconteceu no 7 de outubro. Okay, I want to make some things clear before I start. Eu quero deixar uma coisa clara antes de eu começar. Eu não estava aqui no dia, eu estava 7 minutos daqui onde eu moro hoje. Esse kibutz é onde eu nasci, mas eu não moro mais aqui, eu saí depois de um tempo e eu só estive aqui depois do acontecido. Então eu posso te contar a história, mas é sobre alguns vídeos que eu vi, algumas coisas que as pessoas me contaram. Então eu posso te contar a história, mas eu não estava aqui, eu não fui testemunha dos fatos, eu estou contando de segunda mão esses fatos. No dia 7 de outubro, como em outros vários locais aqui de Israel, a gente foi surpreendido com os mísseis saindo de Gaza. Todos nós corremos para os abrigos. Isso era 6 da manhã. Às 7h30 da manhã, o primeiro terrorista chegou aqui no portão, nesse portão que está atrás de nós. Quando o terrorista chegou no portão, havia um membro da comunidade com arma ali, porque dado que já tinha soado o alarme, eles já estavam fazendo rondas em torno para evitar os terroristas na região. Eles surpreenderam ele e mataram esse membro da comunidade que estava armado, às 7h30.
Depois desse evento, às 7h30, a coisa ficou um pouco parada aqui no kibbutz. A gente não sabe, eu imagino que eles tenham ido em outro lugar, feito outro ataque, porque em princípio, entre 7h30 e 8h30, não teve nenhuma intercorrência aqui. E a gente está exatamente no lugar às 9h06 da manhã. Aí veio um grande grupo de terroristas que entrou pelo portão. Esse grupo grande de terroristas com carros e motocicletas entraram aqui na comunidade e haviam 2 membros do kibbutz que estavam armados aqui nessa posição onde nós estamos. E eles ficaram um desse lado do prédio e o outro do outro lado tentando lutar contra os terroristas. Eles não conseguiram conter os terroristas porque eram só 2 pessoas contra um monte de terroristas, uns 30 eu acredito. E os caras da comunidade, os membros da comunidade tinham apenas revólveres, enquanto os terroristas tinham lançadores de granadas, tinham snipers, tinham muitas armas pesadas. Heavy armor. Much heavier, and in numbers also. Okay. The 2 guys. Depois de alguns minutos lutando com os terroristas, eles correram nessa direção tentando se esconder ou fugir dos terroristas. Tentaram sobreviver ao ataque, mas infelizmente os terroristas entraram e mataram eles ali dentro. A partir daí, eles começaram a entrar dentro do kibbutz, dentro das casas, da vila do kibbutz propriamente dita, e mataram um dos moradores com um sniper, né, com um rifle. Eles atingiram um outro rapaz na cabeça, ele conseguiu fugir para dentro do kibbutz, se esconder em casa. Eles continuaram avançando, os terroristas continuaram avançando para dentro do kibbutz. Os terroristas avançaram mais, mataram 2 outros moradores do kibbutz. Eles reconheceram o chefe da segurança do kibbutz, eles sabiam o rosto dele, sabiam o nome, sabiam de tudo. Isso chega a ser embaraçoso para a gente confiava nessas pessoas, eles sabiam de tudo, sabiam o nome, sabiam a imagem, sabiam onde morava. Eles pegaram as armas do chefe da segurança e falaram no rádio do kibbutz, para todo o kibbutz, que o chefe da segurança tinha sido morto. Nesse momento, o resto das pessoas do kibbutz que trabalhavam na segurança, eles desligaram o rádio e foram para casa se esconder, né? E a situação já começou a ser de sobrevivência total. Ninguém mais sabia o que iria acontecer. No total, eles mataram 6 pessoas aqui. A partir desse momento, as pessoas todas que moram aqui, cerca de 600 pessoas, estavam sem nenhuma defesa. Os terroristas continuavam a chegar, eles raptaram outras 5 pessoas do kibbutz, eles levaram lá para Gaza. Eles sequestraram 2 idosos e levaram eles até a cerca da comunidade, onde eles estavam aguardando um carro que levaria eles como reféns para Gaza. Esses senhores, eles já estavam feridos, com a mão ferida, porque eles ficaram segurando a porta para impedir a entrada dos terroristas, e eles já estavam feridos nessa situação. E eles pensaram que se a gente for para Gaza, a chance nossa de sobreviver é próxima de 0. E então eles decidiram peitar os terroristas e simplesmente andar e voltar para dentro do kibbutz. E os terroristas acabaram deixando, não quiseram criar confusão. Acabou sendo um milagre, esses 2 conseguiram se salvar. Eles acabaram deixando para lá, esses dois senhores se salvaram, mas os 5 outros habitantes aqui do kibbutz que foram sequestrados foram levados para Gaza, mas nós tivemos muita sorte aqui, porque todos os 5 acabaram sendo retornados.
3 garotas foram libertadas quando eles libertaram os primeiros reféns, aquela primeira libertação de reféns que aconteceu alguns meses depois, que incluiu apenas mulheres. E os outros 2 rapazes foram resgatados pelo exército israelense na cidade de Rafah. Por isso, nós nos consideramos muito sortudos, porque não tivemos reféns aqui. Os reféns foram todos libertados, mas só por isso, por outras coisas, a gente perdeu 6 pessoas aqui. 3 dos mortos foram sequestrados como corpos, então ainda estão em Gaza, mas a gente sabe que eles estão mortos, então só tem o corpo deles lá. Um deles já foi identificado, já foi recuperado pelo exército, o corpo de um desses reféns. Os outros 2 ainda estão em Gaza, mas já sabe que eles estão mortos. Então os nomes deles ainda estão naquela lista de 100 pessoas que estamos aguardando a libertação. Mas é lógico, os vivos são mais importantes nesse caso, para esse lugar aqui não faz tanta diferença. Estamos aguardando só por 2 e a gente sabe que eles estão mortos. É lógico, aguardamos os corpos para poder fazer um funeral e dar algum conforto às famílias. Muitas coisas aconteceram aqui no kibbutz enquanto os terroristas estavam andando por aqui, eles picharam várias casas. Particularmente 2 casas foram pichadas. Uma, a casa do segurança, do responsável pela segurança do kibbutz. Eles sabiam também onde era a casa dele aqui no kibbutz. E a outra casa pichada era justamente do líder da comunidade, né? Ou seja, eles queriam nos intimidar, eles sabiam onde eram as casas e foram especificamente nesses lugares. Eles foram numa outra casa onde eles sabiam que haviam membros da comunidade que tinham armas e atiraram nessa casa. E a pessoa respondeu de dentro da casa, eles ficaram atirando um no outro com a porta fechada, através da porta. A gente sabe que um dos nossos rapazes feriu um dos terroristas porque havia uma marca de sangue e eles foram embora depois disso. Para nossa sorte, deu tudo certo com ele. Uma outra casa eles entraram também e o morador da casa tinha armas e também conseguiu atingir o terrorista e o terrorista fugiu e também foi mais um caso de sucesso em que a pessoa conseguiu se salvar. De forma geral foi isso, todo mundo se escondeu nas casas, ficou todo mundo protegido nos quartos de pânico, até o final do dia quando chegou o exército israelense. Mas quando o exército chegou, já não tinha mais ninguém aqui, os terroristas tinham todo ido embora, é lógico, houve uma sensação de tranquilidade das pessoas, mas já não tinha mais nenhum terrorista por ali. Toda a luta que teve foi entre os nossos membros e infelizmente 6 acabaram mortos. Na verdade, eu falo de 6 mortos aqui, mas foram 8 mortos, porque a gente conta também uma menina que estava no Festival Nova, ela era daqui do kibbutz, estava lá no festival e acabou sendo morta por lá. Na verdade, ela ainda estava viva quando o exército israelense chegou no Festival Nova, mas ainda teve tiroteio e ela acabou sendo morta nesse processo pelos terroristas. E teve um outro rapaz desse kibbutz que estava no exército. Ele estava trabalhando num portão de entrada, ali numa das entradas da faixa de Gaza, e ele também foi morto no dia 7 de outubro. Todos os reféns que foram tomados vivos voltaram. Os outros 2 que foram raptados como corpos, a gente ainda está aguardando isso. A vida mudou dramaticamente. A maior parte das pessoas foi embora. A minha história é que 2 semanas depois do acontecido, eu decidi voltar para cá. Lembra, eu nasci aqui, mas saí há 30 anos atrás. Mas essa situação me fez voltar para cá. Eu vim para cá para um lugar vazio. A fábrica começou a trabalhar aos poucos, alguns lugares começaram a abrir no kibbutz, mas estava tudo vazio. E nós ajudamos tudo que podíamos no início, porque não tinha muita gente aqui para trabalhar, então a gente ajudou tudo que podia.
Devagar as pessoas começaram a voltar. Coisa de 2 meses atrás já tinha voltado cerca de 50% da comunidade. Mas durante muito tempo foi uma comunidade fantasma. E é tudo muito mais complicado, porque estando deserto o lugar, você tem o risco de roubo, de pessoas que venham à noite para roubar. A gente está fazendo todo um esforço para garantir a segurança do pessoal, para que as pessoas voltem para cá. E uma boa parte deles voltaram, 50% deles voltaram, e agora nós estamos tentando voltar à normalidade aqui. Não é normal ainda, mas as coisas estão chegando lá. E o pior é que dos 50% que voltaram, os que não voltaram são as pessoas com família, com filhos, os jovens que podem trabalhar mais, né? E essa foi a grande mudança. A gente o tempo todo fica tentando pensar como fazer para recriar o kibbutz, para fazer as pessoas sentirem confiança de voltar para cá. Eu não tenho ainda uma resposta para isso. O exército israelense não tem boas respostas para isso. O Estado israelense não tem uma boa resposta para isso, mas nós fazemos todo o possível para que a vida volte ao normal aqui. É difícil quando você tem viúvas, pessoas que perderam seus filhos, pessoas que perderam os maridos, que perderam entes queridos. É muito difícil voltar e achar que está tudo normal. As coisas não vão voltar ao normal. Mas nós tentamos o nosso melhor. O dia 7 de outubro de 2023 foi, portanto, um dia trágico para a história da humanidade. Foi trágico pela morte de inúmeras pessoas inocentes que estavam num show de música, que estavam levando suas vidas nos vários kibbutz. Mas, além disso, foi um dia de um ato de traição inominável, um ato que praticamente mancha de forma definitiva a relação que poderia haver entre israelenses e palestinos. É um dia que mudou o mundo para pior, infelizmente. E para nós libertários pode ter sido o fim de uma das experiências mais bem-sucedidas de libertarianismo no mundo. É um fato que o mundo está caminhando para se tornar cada vez mais libertário, mas a gente tem que reconhecer que o grande desafio que a gente tem é ainda enfrentar uma força terrorista armada, como a Rússia lá na Ucrânia ou como os terroristas do Hamas na faixa de Gaza.